Então vamos lá, continuando a nossa leitura de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E ele fala assim, olha, por causa disso, vocês podem pôr sua confiança em Deus, que levantou a Cristo dentre os mortos e lhe deu grande glória. Agora a fé e a esperança de vocês podem descansar somente em Deus. Então agora vocês podem ter amor verdadeiro por todos, porque as almas de vocês foram purificadas. Portanto, procurem amar, na verdade, uns aos outros ardentemente, de todo o coração. Então, o que Pedro está dizendo aí? Por causa do resgate tão grande que Deus pagou por nós podemos colocar nossa confiança em Deus. Porque a gente sabe também que foi Deus que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos, quem o ressuscitou, né? Ele deu grande glória, o fez assentar-se à sua direita. Então, nós podemos colocar nossa confiança em Deus por causa disso. Olha agora lá o versículo 23. Porque vocês foram regenerados, não por meio de uma semente que perece, mas por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, o que ele está dizendo aí? É a palavra de Deus que nos regenera, nos compra de novo, nos renova, né? Olha o versículo 24. Como dizem as Escrituras, toda a humanidade é como a erva, e toda a sua grandeza é como a flor da erva. A erva murcha e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E a sua mensagem é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então ele está falando que a palavra de Deus é o evangelho que foi anunciado para nós. Por isso que ele começa lá no capítulo 2, falando assim, portanto, né? Por causa que a gente agora sabe de tudo isso, sabe quanto custou a nossa salvação, o preço que foi pago, né? Que foi Deus que levantou Jesus dentre os mortos, é Deus que garante a nossa salvação, né? A nossa herança está guardada no céu. Sabendo de tudo isso, que a palavra de Deus vive e permanece entre nós, né? Que nos garante. Portanto, né? Ele começa o capítulo 2, portanto, uma vez que vocês sabem de tudo isso, ele fala assim, libertem-se, se despojem, né? Libertem-se dos seus sentimentos de maldade e de todo engano. Acabem com toda falta de sinceridade e o ciúme e parem de falar mal dos outros por trás. Parem de reclamar, parem de murmurar, né? Olha o versículo 2. Sejam como bebês, desejando o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês cresçam e sejam salvos. Vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Olha o versículo 4. Cheguem-se a Cristo, que é a pedra viva. Embora os homens o tenham rejeitado, ele é muito precioso para Deus, que o escolheu acima de todos os outros, né? Muito importante isso aí, né? Veja que nós somos pedras vivas. Cristo é a pedra viva, né? E ele é muito precioso para Deus. Então, eu gostaria de comentar um pouquinho esse versículo 4, né? Quando ele fala que a gente precisa se aproximar, se chegar a ele, né? É pela fé, gente, é pela fé. E essa pedra que vive, né? Por isso que ele fala que Jesus é a pedra viva, porque ela está viva desde a eternidade, né? Jesus ressuscitou dos mortos. Então, é muito lindo quando a gente fala assim de pedra viva, né? É difícil, né? Porque uma pedra é algo inanimado, né? É algo que não tem vida, né? Por isso que quando a gente estuda, né, na escola, em ciências, você tem o reino animal,
o reino vegetal, né? O reino mineral. O reino mineral, você estuda as rochas, né? Que não tem vida. Mas aqui ele está falando que Jesus é a pedra viva, a pedra que vive, né? Vive desde a eternidade, né? Então, descrevendo Cristo como uma fundação espiritual, uma fundação sólida, uma fundação firme, durável, né? E nós, os crentes, nós somos construídos sobre essa fundação, essa pedra viva que é Cristo, né? Tem outra tradução que diz que ele é a pedra de esquina, a pedra angular, né? A coluna, né? Então, na verdade, né, os judeus, eles consideravam o templo lá de Jerusalém como a mais alta glória dos judeus, né? E Pedro, quando ele fala, escreve aqui desse modo, né, que ele não julgava a si mesmo como rocha, né, na qual a igreja foi construída, mas Cristo é a rocha, é a pedra viva na qual a igreja é construída. E ele explica isso falando que essa pedra, ela foi rejeitada pelos homens, não por Deus, né? Até hoje, gente, só mesmo os cristãos creem em Cristo como a rocha viva, né? Hoje a gente vê que mesmo judeus, turcos, pagãos, infiéis, né? E tem até outros que se chamam cristãos, mas que vivem em pecado e esperam ser salvos por suas obras, pelas coisas boas que fazem. E Deus fala que não. E se nós não estivermos construídos em cima dessa pedra viva, não resta esperança para nós, né? Por isso que ele fala aí, essa pedra viva, ela foi eleita, escolhida por Deus por toda a eternidade para ser o alicerce da igreja, né? E essa pedra, ele fala, mas é preciosa, né? Então, Jesus é muito precioso para Deus. E nós que somos a igreja, nós somos construídos nesta pedra. Por isso que ele fala ali no versículo 5, por causa disso, ó, e agora vocês, né, nós, também se tornaram pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espiritual. Então, porque nós estamos edificados em Jesus Cristo, a pedra viva, nós agora nos tornamos também pedrinhas vivas. Olha que beleza, né? Para que Deus nos utilize na edificação de sua casa espiritual. Olha lá, vocês são seus sacerdotes santos. Por isso, ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, que a gente viu, né, na semana passada. As Escrituras declaram, versículo 6, eis que eu estou colocando em Sião uma pedra principal do alicerce. Ela é preciosa e foi cuidadosamente escolhida. E eu nunca decepcionarei aqueles que confiam nela. Vocês estão vendo isso aí? Eu nunca decepcionarei aqueles que confiam nela. E tem a tradução que diz assim, quem nela crê, nessa pedra especial, nessa pedra angular, não será envergonhado, não será confundido, não será decepcionado, não vai descobrir lá no final que acreditou numa mentira, acreditou numa bobagem, nunca vai ser decepcionado. A nossa herança está guardada, porque essa pedra é a pedra viva, a pedra angular, o próprio Filho de Deus, né? Então, ele continua lá no versículo 7. Sim, essa pedra é muito preciosa para vocês, os que creem. Olha só, a pedra é preciosa para o mundo todo? Não. Olha o que diz aí. Essa pedra é muito preciosa para vocês, os que creem.
E para aqueles que o rejeitam, a pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra de esquina, a parte mais honrosa e mais importante do edifício. Olha o versículo 8. E as Escrituras dizem também: esta é a pedra na qual as pessoas tropeçarão, e a rocha que as fará cair. Os que não creem tropeçarão, porque não atenderão à palavra de Deus, nem lhe obedecerão, pois para isso foram destinados. Veja, gente, é uma passagem aí que eu sei que é difícil, né? Porque a gente está falando que nós somos edificados na pedra viva, na pedra angular, né? Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não creem em Jesus, né? Eles acabam tropeçando essa pedra, né? Jesus, que deveria ser a rocha, que deveria ser o fundamento deles, não é. E quem não crê em Cristo, a gente sabe que está morto, né? Qual é o destino de quem não crê em Deus? É o inferno, né? Por isso que ele fala, os que tropeçam, os que não creem, né? Tropeçam, caem, morrem para sempre, né? Deus assim tem feito desde toda a eternidade, de modo que quem crê nele não é condenado. Então eu vou agora aqui, eu sei que eu falei coisas duras e eu quero fazer um parênteses aqui para deixar isso aí bem claro. Então, deixem marcadinho aí, nós vamos depois retomar a leitura aí. E agora nós vamos abrir em João, né? João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 16. João 3,16 é um versículo que muita gente sabe de cor, né? Que ele vai falar sobre a missão do Filho de Deus. Olha lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora olha o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a intenção de Deus não era enviar Jesus para depois disso, agora todo mundo que não crê vai para o inferno. Não, ele quer que todo mundo creia, né? Ele não enviou seu filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha agora o 18, gente. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, por isso que ele diz: quem nele crê não é condenado, é absolvido, é justificado diante de Deus, né? E ele fala que quem não crê, né, no versículo final do versículo 18, quem não crê, quem não acredita, né, no nome do Filho único de Deus, olha só, um nome, esse nome é um nome que se refere à própria pessoa, né, de Cristo. Então, consequentemente, quem não crê, ele fala aí, já está condenado. Olha o versículo 19. A condenação é esta. Olha por que ele fala que já está condenado. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, as pessoas escolheram as trevas, né? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Então é isso que causa a condenação, né? Porque eles amaram mais as trevas, eles não quiseram a luz, eles rejeitaram Jesus, que era a luz do mundo. Olha agora o 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que que as pessoas, quando fazem uma coisa errada, elas fazem escondido? Por que que quando você quer assaltar as pessoas, você fica num lugar escuro da rua?
para ninguém ver? Por que que, né, nessa Lava Jato aí, em tudo que a gente viu, as pessoas fizeram as coisas escondidas? Por quê? Porque quem pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque a luz mostra tudo que está errado. A luz mostra os defeitos, né? Por que que quando a gente está pintando a parede, né, de casa, a gente tem que ter bastante iluminação? Para a gente ver se a gente deixou, pulou um pedaço, se ficou uma imperfeição, né? Eu não sei quantos aqui já participaram de uma vistoria de um apartamento que vai ser devolvido para a imobiliária depois que se alugou por um período. Uma vez eu acompanhei uma vistoria, gente, eu não acreditei naquilo que eu vi. A vistoriadora, ela foi com uma lâmpada assim, num pedestal na mão, uma lâmpada super forte, e ela foi passando pela parede inteirinha para ver se tinha algum defeito. Então, se a pintura tivesse um defeito, não aceitava, tinha que fazer de novo. Pensa. Porque a gente sabe que a luz manifesta tudo que está errado, né? E é isso que ele está dizendo aí, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Olha o versículo 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, nós não precisamos ter medo, né? Nós só devemos cuidar do que a gente faz, porque nós estamos perto da luz. Então, o que acontece com o crente? Quando o crente pisa na bola, a gente sente, ai meu Deus, que besteira, perdoa, a gente já fica triste, né? O povão aí faz coisa 10 mil vezes pior e eles nem têm dor na consciência. Pensa, nem tem dor na consciência. Porque é isso aí. Porque quando você vem para a luz, as suas obras, elas são manifestas, né? Por isso que voltando lá para 1 Pedro, né, o versículo 2, né? Ele vem falar lá no versículo 9, olha lá, continuando a nossa leitura, 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vocês não são assim, né? Nós não somos assim como? Assim o quê? Nós não somos aqueles que tropeçam na rocha viva que é Jesus. Porque nós atendemos a palavra de Deus. Por isso que ele fala, versículo 9, mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, veja tudo isso com objetivo. Qual o objetivo? A fim de, para que vocês proclamem as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o versículo 10. Antes, vocês não chegavam a ser povo. Vocês não eram nada, nós não éramos nada. Agora, são o povo de Deus. Antes, vocês sabiam muito pouco da misericórdia de Deus. Agora, a própria vida de vocês foi mudada por ela. Então, o que ele está falando aí, né? Que por meio do nosso comportamento integral, né, nós podemos mostrar quem nós somos. Então, para isso que nós fomos eleitos, para isso que nós fomos escolhidos, para mostrarmos através do nosso comportamento, da nossa maneira de viver, através das coisas que a gente fala, das coisas que a gente faz, a gente possa mostrar, a gente possa anunciar como que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua
maravilhosa luz, né? Então, isso aí, gente, é tudo. É esse o objetivo da nossa vida, né? Mostrar que nós, através da maneira que a gente vive, que nós somos da luz, que nós somos povo de Deus, que nós somos pedras vivas, né? Eu até vou ler aqui um pouquinho do comentário, né? Ele fala aqui que o povo de Israel, na verdade, né, durante todo o tempo, sempre eles se acharam os escolhidos de Deus, né? E só que eles perderam esse privilégio temporariamente porque eles, eles, eles apostataram da fé, os líderes deles, perversos, executaram o Messias, o Cristo de Deus, né? Então, no presente momento, hoje, nós que cremos, nós é que somos a igreja de Deus, o sacerdócio real, e nós estamos unidas com Cristo, né? Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes junto com ele, né? Então, é um sacerdócio que cumpre tudo que Deus já determinou. Então, não sei se dá para entender, se eu estou sendo clara ou não, né? Que Deus substituiu a nação judaica pela igreja. Isso quer dizer que os judeus nunca mais, nenhum judeu vai ser salvo? Não, vão ser salvos, sim. Mas agora não só eles, nós também. Agora nós que nem naquele tempo, gente, hoje a gente vive numa era da graça, nós temos a palavra de Deus, nada está oculto para nós, né? Nós temos a Bíblia aqui. Então, basta eu querer ler que eu descubro a verdade. Agora, antes, né, de Jesus vir, somente o povo de Deus, que tinha os profetas, tinham a lei, eles tinham a revelação de Deus. Os outros povos não sabiam nada. E qual era a intenção de Deus? Que o povo judeu, né, desse um bom testemunho para os outros povos de quem era Deus, que Deus era o Deus grande, era o único Deus todo-poderoso. Só que eles não fizeram isso. E, infelizmente, eles guardaram para eles mesmos, né, todo o conhecimento que eles tinham de Deus, né? E depois chegaram ao ponto, né, que quando Jesus veio, o ministério dele durou um pouquinho mais que 3 anos, ele fez milagres, ele fez um monte de coisa, né? E mesmo assim, justamente os líderes religiosos, aqueles que mais estudavam a Bíblia, foram eles que condenaram Jesus. Né? Eles é que condenaram Jesus. Por isso que agora ele fala que quem é o povo de Deus não é mais os judeus. Nós somos, né? Agora, né? Antes nós não éramos nada e agora nós somos o povo de Deus. Nós não sabíamos quase nada, né? Da misericórdia de Deus. E agora a nossa vida foi mudada graças à misericórdia de Deus, né? Eu acho isso aí muito lindo, né? Então eu quero continuar agora o versículo 11 do capítulo 2. Queridos irmãos, vocês são apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Por isso eu lhes suplico que se afastem dos prazeres carnais deste mundo, pois eles lutam contra suas próprias almas. Então, olha aí, é uma oração de Pedro, né? Uma súplica dele, né? Ele fala: se afastem dos prazeres carnais deste mundo, pois eles lutam contra as suas próprias almas. Olha o versículo 12. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre seus semelhantes não salvos. Interessante isso aí, né? Eu até marquei na minha Bíblia, né? Tomem cuidado, olha lá o versículo 12.
com o modo como vocês se comportam entre seus semelhantes não salvos, porque assim, mesmo que eles acusem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês quando Jesus voltar, né? No dia da visitação. Então, pelo amor que vocês têm ao Senhor, obedeçam a todas as leis do governo, né? Sejam as do rei, aí no nosso caso, sejam as do presidente, sejam as dos governadores, sejam as dos prefeitos, né? Ele fala, obedeçam, né? Como autoridade maior, sejam as que são dos oficiais do rei, pois ele os enviou para castigar todos que fazem o mal e honrar aqueles que fazem o bem. Gente, eu vou parar aí porque eu quero voltar principalmente naquele versículo ali, no versículo 9, falando que a missão nossa, a missão da igreja, que é a fim de proclamardes as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Então, eu comecei a ler durante a semana e saltou muito à minha vista essa palavra aí, virtudes, né? E eu fui atrás, o que são essas virtudes, né? Porque ele diz que o nosso objetivo dele nos salvar, dele fazer tudo isso, é para quê? Para que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando ele fala aí virtudes, né? Eu fui estudar, ele quer dizer que são as grandes obras de Deus na história do seu povo. Então, ele nos salvou, ele nos comprou para que nós possamos agora divulgarmos para as pessoas essas grandes obras que Deus tem feito para com o seu povo. São feitos maravilhosos que tratam da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, nós precisamos divulgar, proclamar às pessoas, né? Que como que a ressurreição de Jesus Cristo nos transformou, nos libertou do pecado e do mundo. Então, por isso que Pedro, ele suplica tanto que a gente se afaste dos prazeres do mundo, que a gente se liberte, que a gente se despoje, né? Lá no capítulo 2, daquele catálogo ali de pecados, né? Que a gente se despoje da mentira, do engano, da maldade, do falar mal dos outros, do murmurar, né? Então, ele fala Cláudia, Oi! Fale, hoje eu Annalise. tive hoje indo para o Boqueirão, uma senhora estava num ponto de ônibus e queria ir para São José e tinha que ir até no Boqueirão, né? Ela não sabia como estava estava com a neta. Então eu peguei e falei, se ela quiser, eu estou indo para o Boqueirão, né? Até o Boqueirão eu posso ir com a senhora. E a menina o tempo todo ali do lado, né? E a mulher, no meio da conversa, eu descobri que ela era crente, né? Mas eu olhei para a menina e vi a menina toda dispersa, né? Então eu vi uma oportunidade de falar do perigo do pecado. Por quê? O que acontece hoje com os nossos jovens é que eles são atraídos pelo pecado, pelas coisas do mundo, né? Mesmo conhecendo a verdade, eles acabam sendo influenciados pelo mundo, né? Conhecendo a palavra de Deus. Então, naquele momento, eu vi a oportunidade não de falar de Jesus para a mulher, porque eu vi que ela era uma senhora crente. Mas quando ela falou para mim assim, a minha neta até cantava na igreja, não quer saber de mais nada. Quando ela falou isso, para mim eu já via onde que eu tinha que ir. Então eu comecei a falar a falar para ela, para a mulher, da minha família, da minha situação, né, do que eu já vivi, né, dos perigos do mundo, né, e comecei a falar. E aí ela tirou o fone do ouvido e começou a prestar atenção na conversa.
Interessante. né? E quando eu vi que ela começou a ouvir a conversa, que ela estava no banco da frente e eu e a avó no banco de trás, então Uhum. aí eu dei vazão mais para a conversa, já fui mais no Uhum. ponto mesmo, né? Ai, que bom. Falando, falando do perigo das pessoas se afastarem da igreja, não levarem a sério o compromisso com Deus, porque o diabo é sujo e astuto, e depois que você estiver na lama, ele vai te sujar mais ainda, né? Sim. Eu falei, e é outra coisa, a pessoa acha que quando ela se afasta de Deus, ela pode voltar a hora que ela quer. É um engano dela, porque existe uma luta muito grande, né? As pessoas não sabem como que o inimigo é sagaz, né? E quando a pessoa se afasta de Deus, o diabo trabalha com mais intensidade na mente, querendo mostrar que Deus não vai perdoar, que não tem mais jeito, Começa a né? acusar, né? Usar. E a pessoa vai vai se enfraquecendo. Então, Uhum. muitos adolescentes pensam que, eu vou sair da igreja, eu vou me afastar de Deus, a hora que eu quiser eu volto, Uhum. né? E quando ela está lá nas trevas, ela vê uma dificuldade muito grande para retornar para a luz. É verdade. E isso não é só com jovens. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente acha que a gente pode, uma hora estar lá e uma hora estar aqui, isso é um engano muito grande. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso mesmo. Ou você está do lado de Deus, ou está do outro lado, não tem meio termo, É. Ou né? você está Ou está nas na luz, trevas, você está na luz, né? ou está nas trevas, ou está na luz, não tem meio termo, né? Não tem. Então, então achei muito interessante porque eu tive uma oportunidade muito boa hoje, né? Então eu tenho certeza que aquela menina e ela depois a mulher agradeceu, né? Agradeceu muito tudo, né? Então eu vi que porque a gente pede para Deus isso na vida da gente, a gente tem que sempre colocar no lugar das pessoas. Se a gente pede para Deus, Senhor, usa alguém para falar com meu filho, Senhor, usa alguém para falar com meu marido, Senhor, eu sei que o Senhor pode usar quem o Senhor quiser, né? A gente está sempre falando isso, pedindo isso, para que Deus faça na vida da gente, né? Fala lá para aquela minha irmã que é dura de coração, usa alguém, né? E de repente Aham. a gente tá nessa posição, né? De mostrar as trevas e a luz para alguém que às vezes está no meio do caminho, Isso. E foi para isso que né? ele nos chamou, né? Então, exatamente para isso, para Deus, tudo que Deus fez nas nossas vidas e faz, né? Toda a glória dele, tudo que ele já mostrou para nós, tudo que ele mostra todo dia e está mostrando agora nesse estudo, é com um único objetivo, para a honra e glória do nome dele, para que a Sim. gente glorifique a Deus, né? E leve as pessoas que estão nas trevas a estarem na luz pelo que ele já fez, Isso. Então, né? ele quer bem isso, que a gente testemunhe, né, que nós somos filhos da luz e não mais filhos das trevas, né? Então, esse foco aqui, né, que ele nos chamou, né, para nós proclamarmos, né, as virtudes, né, para nós mostrarmos, né, como o poder, a glória, a sabedoria, a graça, a misericórdia, o amor, a santidade de Deus funcionam na nossa vida, né? Por isso que ele fala que nós somos embaixadores dos atributos de Deus, né? E seus gloriosos feitos. Então, como a Annalise falou, nós não podemos calar nossa voz, né? Nós não podemos guardar essa mensagem para nós. Nós precisamos proclamar, né, em alto e bom som, quem é Deus e o que ele fez por nós em Cristo Jesus, né? Então, a missão do cristão é contar aos outros o que Deus tem feito por sua alma. Então, por meio da sua própria vida, né? Claro que se você tem uma vida horrorosa, você continua fazendo, praticando tudo de mal que você sempre fez antes, ninguém vai ver nada de diferente. Então, eles não vão querer ouvir você falar a respeito de Deus. Então, por isso que é importante a gente ter essa vida, né? A gente se libertar, né, daquelas obras do mal, né? Das coisas das trevas, né? Para que a gente possa testemunhar com as nossas próprias palavras, com as nossas, o nosso agir, né? A nossa maneira de ser, tudo que Deus tem feito por nós e a mediação e o acesso que nós temos a Deus através de Jesus Cristo, né?
Então, quando a gente fala em trevas, gente, que ele nos chamou das trevas, trevas significa distância de Deus, significa tudo que é diabolicamente mal. E ele nos libertou do império das trevas, né? Então, o ser humano distante de Deus, ele vive nas trevas. E ele realiza obras das trevas. Mas Deus nos chama para fora das trevas, para dentro da sua maravilhosa luz. E nós não podemos deixar de falar sobre isso, nós não podemos nos calar. Então, é como a Annalise falou, muitas vezes é preciso que a gente ore todos os dias, vigiando, né? Suplicando para que Deus nos use, para que naquele dia a gente não sabe como vai ser o nosso dia, a gente não sabe quem a gente vai encontrar, né? É fato que agora nós estamos aqui, todas nós, mais fechadas dentro de casa. E isso, irmãs, pensem, né, sobre isso. Isso não é obra de Deus, né? Se nós que somos crentes, somos da luz, estamos fechadas dentro de casa, não encontramos com ninguém por conta vou colocar aqui entre aspas, de um medo, de um vírus, quem é que está ganhando com isso? São as trevas. Nós somos luz. E olha, e a gente fica lá com medinho disso, medinho daquilo, se cuidem. Ah, gente, parem com isso, né? Existe medicação. E se a gente morrer? O que pior pode acontecer? Você pegar o Covid e morrer? Se você morrer, você vai para onde? Você vai para o céu. E beleza, né? A gente não precisa ter medo da morte. Então, a gente tem que parar com esse medinho e realmente nos colocarmos, porque Deus nos chamou para isso, para nós proclamarmos as virtudes de Deus que nos chamou das trevas. Né? Nós não podemos nos calar. Existe um monte de comprovação, não vou entrar nos méritos disso, que a máscara não serve para praticamente nada. E pensa bem, a máscara é para você não falar. É uma imposição para você se calar. E a palavra de Deus diz que é para a gente não deixar de falar, para a gente proclamar. Então, pensem nisso. Vamos orar para que esse isolamento social, essa lei que diz que a gente tem que ficar em casa, que a gente não pode sair, que a gente vai morrer se pôr o pé para fora, né? Vamos pensar, vamos orar para Deus. Será que isso vem de Deus mesmo? Vamos nos humilhar, vamos buscar a face de Deus, que Ele falou que se nós nos humilharmos e orarmos e confessarmos os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, né? E Ele fala que Ele vai nos ouvir. Meninas, está falando aqui para mim que falta menos de 1 minuto. Vocês querem voltar ou nós vamos encerrar por aqui? Né? Se quiser voltar, eu posso voltar. Aí eu Raquel, tenho que ver com Raquel pode, Irani pode, Posso. Annalise pode? Posso. Então, vamos lá, eu vou terminar, a gente clica, tá bom? De novo no link. Tá bom.